Oi pessoal, vamos continuar a estudar aqui os deuses da Grécia a partir daquele livro do Walter Otto. Ele vai explicar a nova religião grega, que é o contexto no qual Homero se insere, de onde ele parte, que é quando os antigos cultos aos deuses da terra vão deixar de acontecer, e as histórias em torno desses deuses, de Cronos, por exemplo, e seus filhos, vão passar a ser matéria de mito, e a religiosidade vai se voltar aos 12 deuses olímpicos, que vão ser tomados como o ideal para o homem. Os deuses da terra, eles habitavam cavernas, habitavam rios, e esses lugares eram os lugares de adoração a eles. A aparência física deles era assustadora. Por exemplo, você poderia acreditar em Zeus, mas Zeus, ele assumia a forma de um touro. Ele mostrava fisicamente o poder dele, intimidando os homens. A Hera assumia a forma de uma vaca, porque a Hera é aquela deusa que remete ao casamento, à maternidade, fisicamente diferente dos homens. Você tinha também deuses que eram monstruosos, assumiam formas que misturavam dois animais. Apesar disso, esses deuses da terra eram acessíveis aos homens, né? Porque viviam na terra, assim como os homens. A religião grega vai mudar. Ela vai passar a ser baseada nos deuses olímpicos, que se definem pelo fato de terem características opostas às dos homens. Enquanto os homens envelhecem, os deuses olímpicos são sempre jovens. Eles são sempre vivazes. Eles são o produto mais bem acabado do cosmos, por manterem a energia, a jovialidade. Diferentemente dos deuses de outras religiões, que representavam a sabedoria deles com a velhice. Os deuses são velhos. Sabedoria para velhos. Os deuses gregos, o que a gente chama de deuses gregos, que são os olímpicos, eles são jovens. Eles têm o vício da juventude. Eles têm uma ligação com a natureza, ligação com a terra, com a natureza no sentido amplo, porque eles representam o melhor delas, né? Apesar de habitarem o éter, e eles são sábios. Eles são aqueles que conhecem tudo. Eles são filhos do céu, são filhos de Crono com Reia, então de um descendente do céu com uma descendente da terra. Então eles têm o conhecimento de tudo, né? De tudo o que aconteceu, do que acontece e do que acontecerá. Diferentemente dos deuses da terra,
dos deuses que são os filhos da noite, os próprios titãs, os filhos os primeiros filhos do céu e da terra, né? Os irmãos de Cronos, que conhecem, e por serem ligados à terra, eles têm um conhecimento ligado a uma economia da seiva, do sangue, da vida e da morte como algo cíclico e inexorável. Você tem, por exemplo, no Ésquilo, você tem as fúrias, que são filhas do pênis cortado do céu, de Urano, que elas são aquelas que vingam, são as vingadoras das mortes familiares, inexoráveis. Precisa do Apolo colocar uma razão na inexorabilidade delas, colocar uma razão para barrar a inexorabilidade delas, que são muito físicas, né? Ligadas ao sangue. Ele precisa colocar o entendimento e o discurso, o logos, para entender a morte, entender o assassinato da Clitemnestra pelas mãos do Orestes como como algo justo. Afinal de contas, ela matou o pai dele. Então os deuses olímpicos são livres porque eles não têm esse peso da terra, dessa obrigação com a economia do sangue. Eles são livres porque eles são têm a sabedoria, né? Eles são jovens, são livres, eles são considerados eternos. Apesar de nascerem e poderem um dia morrerem, eles são considerados eternos, que por definição é aquele que nunca nasceu e nunca morrerá, aquele que nunca foi criado, é aquele que está fora do tempo. Mas eles são considerados eternos aqui nesse contexto porque a vida deles é magnífica, é de um tamanho imensurável e se mantêm sempre jovens. Então eles dão a impressão de eternidade mesmo. Mas eles são, sendo rigoroso, eles são imortais, não eternos. Assim como o Voltaire ele compara com outras religiões orientais e também com o Deus israelita, como surgindo a partir também de revoluções, em que os deuses que eram adorados em altares, eles vão ser superados pela força e pela sabedoria por um Deus que vai assumir toda a adoração. E segundo Voltaire, o que define os deuses, então, são terem essas características opostas às dos homens. Eles formam, então, uma unidade. Como eles têm qualidades distintas, mas têm em comum a qualidade de serem eternos, belos, jovens, sábios, eles formam uma unidade. E essa unidade que se opõe em conjunto à raça humana. Nós podemos identificar aí
um modo de pensamento que vai ser aproveitado na filosofia. A busca da unidade, em comparação com a multiplicidade, né? E esses deuses, apesar de habitarem o éter, eles habitam o éter e lá eles desfrutam da vida que eles levam sem preocupações, né? Só que eles gostam, eles se comovem com os homens, com os dramas humanos. No primeiro canto da Ilíada, no final, você tem a Tétis, a mãe do Aquiles, indo até Zeus, se ajoelhando aos pés dele, pegando o queixo dele com a mão e pedindo para que ele faça a guerra tomar um rumo que faça com que os gregos honrem Aquiles, sintam a falta dele, sintam que o que Agamenon fez contra ele foi uma loucura. Zeus sabe que a Hera está do lado dos gregos. Ele não pode prometer para Tétis que vai favorecer Aquiles, né? Mas ele sabe do destino de Aquiles e dos gregos e dos troianos. Então ele baixa um pouquinho a cabeça, concordando, confirmando que vai atender o pedido de Tétis. A Tétis sai, só que a Hera viu o gesto discreto de Zeus para Tétis e falou: você prometeu a ela que vai favorecer o Aquiles contra os gregos? O Zeus fala: não, mulher, não queira se meter no trabalho do maior dos deuses. A Hera insiste, fala: você, não é possível que você vai querer favorecer os troianos só porque a Tétis pediu. Aí o Zeus fala, você não entende do andamento das coisas e do que eu faço aqui no meu trabalho. Pare de querer se meter, senão eu vou pegar você. Ela ficar com medo. Nessa hora, Hefesto, filho do Hefesto, ele, filho de Hera, né? Ele, com Zeus, ele pede para a mãe não continuar provocando o pai, que é terrível. Inclusive Hefesto manca porque um dia Zeus o atirou do céu até a terra. Por favor, mãe, tome essa taça de bebida e não continue provocando o pai. Nós somos deuses, nós não temos que brigar entre nós por causa dos mortais indignos. Hera concorda, os deuses retomam a sua confraternização, e a noite termina com Hera e Zeus no leito nupcial. Então os deuses entram em dissenso, mas no final do dia eles voltam à unidade. E as musas estão ali naquela reunião, naquela comemoração, que é a vida dos deuses. As musas estão ali glorificando o trono de Zeus
e lembrando das misérias humanas, né? Os deuses escutam e assim eles tomam consciência de quem eles são, né? De como eles são superiores aos homens e como eles são bem-aventurados. Apolo é um deus que acha indigno os deuses se preocuparem com os homens. Justamente porque os homens serem aqueles que adoecem, envelhecem, morrem, todas aquelas coisas que os deuses olímpicos rejeitam, eles querem ficar longe da decadência. Eles são a luminosidade. Eles são aquilo para o qual os homens olham na sua nova religião e aspiram. Apesar de a origem ser a mesma dos deuses e dos homens. Os deuses são filhos de Crono com Reia, os deuses olímpicos, e os homens são filhos de Zeus. Eles têm a mesma origem, eles são da linhagem do céu e da terra, mas são de substâncias diferentes, completamente diferentes. A substância dos deuses é nobre e a dos homens é decadente. Mas os deuses, eles por serem o ideal, por terem o grau máximo das qualidades do homem, por serem adorados e por intervirem na vida dos homens, eles fazem parte da totalidade da existência dos homens. Cada ação que os homens vão fazer, cada grande ação, uma ação que exija discernimento, uma ação que exija um empurrãozinho dos deuses, sorte de navegar tranquilamente, eles oram aos deuses olímpicos. Continuam orando. Quando eles querem uma boa plantação, né? Eles oram a Perséfone. Quando querem uma boa caça, oram a Ártemis, né? E por aí vai. Então, os deuses olímpicos, eles são sempre presentes. Eles são aquilo que está sempre presente na vida dos homens. Eles são a presença absoluta, a presença ubíqua. Isso, a presença vai também ser encontrado, a presença daquilo que é metafísico vai ser encontrado na filosofia. A filosofia platônica tem isso. Cada coisa sensível, ela participa de uma essência formal. E essa essência formal está presente na vida do homem, na vida cotidiana do homem. Está presente porque dela participam as coisas sensíveis. E essa presença precisa ser conhecida através do trabalho do homem de alcançar pelo intelecto essas coisas, né, suprassensíveis.
Então, por enquanto é isso, tá? Esse aqui foi um vídeo para começar a estabelecer esse cenário da religião grega, essa mudança da religião grega, de uma religião ligada a deuses próximos para uma religião ligada a deuses ideais, isso encaminhando o homem para um olhar para algo metafísico. Obrigado.